Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Larissa Lins, ela que é neuropsicóloga, e a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a importância, de uma boa avaliação na questão dos diagnósticos de TDAH e outros transtornos. Bom dia, doutora Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Olá, pessoal, bom dia. Agradeço pelo convite. Doutora Larissa, explica um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, nos quatro cantos aqui do estado de Alagoas. Primeiro, inicialmente, o que é TDAH? Essa sigla que está tão difundida, mas muitas das vezes o pessoal não sabe de fato o que é. O que é o TDAH? Explica um pouquinho para a gente. O TDAH, hoje, com tanto turbilhão de informação hoje na rede, nas mídias, na rede digital, então hoje é muito importante a gente realmente trazer o que é o TDAH, O TDAH ele é um transtorno mental, que ele tem como característica principal a desatenção e a impulsividade. Então, você vai ver um perfil, uma característica aí de uma pessoa que ela é muito desatenta, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de focar, ela esquece compromissos, ela age sem pensar, porque ela também é hiperativa, ela também é impulsiva, E lembrando que, claro que essas características que eu trouxe aqui, no nosso cotidiano a gente vai apresentar em algum momento, mas qual é a diferença de ser transtorno, de ser patológico e de ser um comportamento comum? Isso vai depender muito da intensidade e da frequência. Então, quando você percebe que você está sempre desatento, você realmente está sempre sem foco, você não consegue se concentrar, você não consegue permanecer executando uma tarefa a longo prazo, a longo tempo. Então, nesse momento é importante que o paciente aí procure ajuda de um neuropsicólogo. Ô Larissa, como diferenciar, por exemplo, uma questão comportamental de um TDAH de fato? Porque, por exemplo, nós temos pessoas irresponsáveis na nossa sociedade, que não tem compromisso com o tempo, tem aqueles alunos que não gostam de estudar por um problema comportamental de fato, e aí muitas vezes se coloca já uma pecha, fulano tem TDAH, agora aspas, qualquer tipo de problema comportamental, uma pessoa não ter êxito na vida em algum aspecto profissional, familiar, se coloca a questão do TDAH à frente. Então explica um pouquinho pra gente como a gente pode diferenciar e de fato ter esse diagnóstico preciso. O diagnóstico preciso, por isso que é importante ressaltar a avaliação neuropsicológica, A avaliação neuropsicológica é uma avaliação que a gente faz nesse paciente que tem suspeita de TDAH, Essa avaliação, ela vai traçar o perfil cognitivo do paciente com TDAH. Por quê? Perfil cognitivo, Larissa, o que é cognição que a gente vai avaliar? A parte de memória, a parte de atenção, inteligência, linguagem. Por quê? Porque para se ter o diagnóstico de TDAH, João, precisa que o paciente ele tenha comprometimento de atenção sustentada e de memória operacional. Então, quando a gente vai fazer essa avaliação neuropsicológica no paciente, a gente faz esse teste no paciente e o paciente ele não tem comprometimento, ele não tem dificuldade nessa função cognitiva, a gente não pode fechar o diagnóstico TDAH. Então, isso é o diagnóstico diferencial, tá? Ô, doutora Larissa, por exemplo, no dia a dia, uma pessoa que tem um mau sono, um mau descanso, enfim, que leva a vida de uma forma mais agitada, ela pode ter algumas dessas características de TDAH e ser confundida de fato também no seu dia a dia, no seu cotidiano? Com certeza, a gente sempre fala que o nosso sono é o termômetro, Sempre quando o paciente ele chega a primeira vez no meu consultório, no momento da entrevista clínica, eu sempre pergunto como é o teu sono, Então, o paciente que tem um sono fragmentado é aquele sono que o paciente dorme e acorda, Então, com certeza ele vai ter um nível aí, de atenção seletiva, atenção sustentada, muito comprometida. Ele vai ter dificuldade. Então, imagine, a gente que tem aquela vida corrida, que trabalha, que tem que dar conta de muita coisa. Então, a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai para a faculdade, vai para a escola e a gente não dorme bem, com certeza a gente vai ter déficit de atenção. E aí vai ser confundido, Vai achar que o filho muitas vezes tem TDAH, mas ele não está dormindo direito, Então, como é que ele vai ter memória, como é que ele vai ter atenção, ele vai ter armazenamento da informação ali na escola, enfim, na faculdade, no trabalho, se ele não está dormindo, Então, o sono, ele realmente altera a nossa qualidade de vida e altera a nossa cognição, tá? Natália Barros. Doutora Larissa, é possível, por exemplo, uma pessoa na vida adulta já, de adolescente para adulta, ela
desenvolver o transtorno, ou é algo que já nasce com ele, e aí ela vai, de repente, se não tem um diagnóstico precoce, ele vai só, digamos, piorando, se intensificando, e ali nessa fase, quando já está maiorzinho, já está ali adolescente, na vida adulta, acaba se descobrindo que tem um transtorno. É um transtorno que se desenvolve, ou a pessoa já nasce com ele? Perfeita, Natália, sua pergunta, adorei. O que é que acontece? Isso é muita dúvida que as pessoas têm. O TDAH ele é um transtorno neurobiológico, então você já nasce com TDAH, você não se desenvolve. Então, e tem uma coisa que eu acho que eu preciso ressaltar muito, que é o seguinte, muita gente está chegando no consultório, né, depois já, justamente na fase da madureza, na fase adulta, né, Larissa, eu acho que eu tenho um TDAH porque eu estou desatento agora, eu estou muito desfocado, eu estou esquecendo compromissos, estou esquecendo responsabilidade. Então, assim, eu acho que eu tenho TDAH, mas a primeira pergunta que a gente faz para o paciente, esses sintomas, né, que você está sentindo agora, você já tinha visto ele antes dos 12 anos de idade? Porque isso é critério diagnóstico também. Se você fala para mim que você está desatenta, tá? Se você fala para mim que você está mais impaciente, que você está mais agitada, mas isso começou a surgir de 2, 3 anos para cá, não fecha TDAH. Então, é critério diagnóstico pelo DSM-5 que o paciente apresente esses sintomas de desatenção antes dos 12 anos de idade. Porque, veja, João, a gente tem a vida contemporânea é uma loucura, né? É um excesso de informação, é aquela coisa assim, excesso de tela, de informação, muito trabalho, uma pressão muito grande na vida profissional. Então, a vida do ser humano hoje em sociedade é uma vida muito diferente do que muitos anos atrás. Sim. Então, eu acredito que essa confusão, ela realmente pode acontecer, porque a gente vai ficando adulto, a gente vai recebendo mais pressão, a gente vai ficando mais velho, logo acumulando demandas, logo ficando mais cansado. Então, por isso a minha pergunta, porque esse assunto é um assunto muito recorrente, o João falou no comecinho, muito recorrente nas redes sociais. Essa ideia de transtorno se fala muito, né? E aí as pessoas, como é minha vida com TDAH? Então tem uns vídeos e muita gente vê aquilo ali e se identifica e já acha que tem esse transtorno. Então gera muito essa confusão, né, doutora Larissa? Exatamente, porque nem tudo que parece né? E é justamente o que você está falando, Natália. A gente vive uma vida tão corriqueira, eu digo que a gente vive na era do imediatismo, né? É tudo para ontem, então a gente tem que dar conta de tudo, de trabalho, de casa, de filhos, de tantas responsabilidades. Então essa vida ansiosa, né? Essa vida corriqueira que a gente leva, essa vida agitada, essa falta de uma qualidade de sono realmente, então isso faz com que seja confundido com TDAH. Agora, lembrando, né? A avaliação neuropsicológica, ela consegue realmente evitar diagnósticos errados, né? Porque, como eu falei no início, né? Quando a gente avalia, a gente faz a bateria de teste, porque a avaliação neuropsicológica é uma bateria de testes que a gente faz de um paciente, né? Tanto testes psicológicos como os testes cognitivos que eu falei. Então, quando a gente faz esse teste, a gente realmente consegue, né, com precisão, ver o que o paciente tem, se é TDAH ou de repente até outra condição. Até um exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, que é muito confundido com o TDAH. Eu queria entrar nesse assunto bem falado, doutora Larissa, sobre esses outros transtornos, né? Porque também muita coisa vem surgindo, né? Inclusive pelo próprio avanço mesmo da ciência, muitas outras condições, tem doenças, transtornos e condições que hoje se fala, mas que 15, 20, 30 anos atrás não se falava tanto, ou se confundia muito, né? Então, para além do TDAH, como é que funciona também esses diagnósticos, essa preocupação com o diagnóstico precoce? Então, fala um pouquinho para a gente também, o que é que você também se depara no seu dia a dia no consultório? Eu sempre digo que sem avaliação, sem o diagnóstico, né, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente atrasa o início das intervenções. Então, o primeiro ponto é a gente perceber a importância de fazer uma avaliação neuropsicológica, né? E assim, a gente, no dia a dia, a gente não só se depara com o TDAH, né? Hoje a gente vê, assim, crescente mesmo, transtornos de ansiedade. Então, a gente vai, principalmente o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, muito confundido com TDAH. Por quê? Porque o paciente tem alguns sintomas bem semelhantes. Então, é um paciente que ele é muito ansioso, ele é muito agitado. Esse transtorno da ansiedade generalizada, esse sim poderia ser proveniente desse estilo de vida que hoje nós somos obrigados a ter? Exatamente, sim.
Seria, né? digamos, um pouco a diferença de um para o outro? Isso, eu digo que o transtorno de ansiedade generalizada, ele é multifatorial. Claro que existe aí uma predisposição, tá? Mas se você tem realmente uma vida, né, mais corrida, você tem um perfil aí de uma pessoa realmente aí mais agitada, né, mais estressada, mais hostil, então realmente você vai ter realmente uma predisposição, uma probabilidade de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada, sim. Né? Doutora, é multifatorial. Doutora Larissa, e a pergunta que não quer calar: TDAH tem cura? Como é que funciona isso na prática? É terapia, é medicamento? Como é que funciona na prática, no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas? Então, TDAH não tem cura. Na verdade, nenhum transtorno mental tem cura. Tem tratamento, né? Tem intervenção, tem adaptação, tem estratégia. Então, a importância da gente fazer uma avaliação neuropsicológica no paciente para realmente ter esse diagnóstico do TDAH ou de qualquer outra patologia, né? Por isso que é tão importante, porque através da avaliação a gente monta esse plano de tratamento no paciente, né? Inclusive, uma pergunta que é muito frequente, João e Natália, no consultório preciso tomar medicação, né? Então, assim, Larissa, todo TDAH precisa tomar medicação, isso é algo muito, como é que eu posso dizer, muito frequente, exato. Né? E assim, depende do que a gente vai avaliar, depende do resultado da avaliação neuropsicológica, porque, um exemplo, muitas vezes a gente pega um paciente que ele tem dificuldade de atenção sustentada, ele tem dificuldade de memória operacional, mas ele não é tão imperativo, ele não tem dificuldade de controle inibitório. Então, dependendo do resultado da avaliação, a gente vai fazer esse plano de tratamento, a gente vai fazer essa estratégia comportamental no paciente, né? Então, assim, tem alguns casos que paciente com TDAH caso não precisa. a caso, né? Exato, é muito personalizado, é muito individualizado, né? Você pode ter TDAH, ele pode ter TDAH, mas a forma de tratar vai ser diferente, o plano de tratamento vai ser diferente. Vai depender muito das dificuldades que cada um apresenta e aonde apresenta. Perfeito. Doutora Larissa Lins, neuropsicóloga, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade, né? Esse papo, esse diálogo tão pedagógico para que a nossa população tenha esse entendimento de fato o que é o transtorno, como procurar um especialista, como poder realmente ter uma qualidade de vida melhor dessas pessoas. E quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Agradeço a equipe da Jovem Pan, agradeço o João, agradeço a Natália, agradeço os ouvintes, né, que estão em casa e deixo aqui um alerta, né? Deixo aqui na verdade, uma sementinha, né? Que se você está em casa, se você escutou, né, todas essas instruções, todas essas orientações, esses sinais que foram passados aqui, né, e você tem suspeita de TDAH ou de qualquer outro transtorno mental, né? Busque ajuda, busque a orientação de um profissional, né? Busque fazer a avaliação neuropsicológica, porque assim, o diagnóstico, eu digo que ele é necessário. Acho que tudo parte do diagnóstico. Se você faz a avaliação e você tem esse diagnóstico, a tua qualidade de vida muda, porque tu sabe o caminho que tu vai trilhar. Tu sabe o caminho que tu vai percorrer agora, né? Então, assim, eu digo que o diagnóstico é o ponto de partida, né? A avaliação neuropsicológica é o ponto de partida para uma melhor qualidade de vida. Então, se você sabe o que você tem, você sabe aonde é que você, a partir de agora, qual é o caminho que você vai ter que percorrer, né? Doutora Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Quero registrar a presença da nossa colega de comunicação aqui também, a competentíssima Briana Meira, aqui conosco na manhã de hoje. Agradecer aqui a minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Romisson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma semana de muito trabalho, muita luta. Agora vamos descansar no final de semana e até segunda, se Deus quiser. Sextou, hein, João Mouzinho? Muito obrigada, ouvinte, e até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada. Você ouviu